Boa noite, seja bem-vindo, que bom ter você aqui conosco. Boa noite você que está em casa. Nós estamos a partir de agora com o culto Conectados com Deus pelas redes sociais, então aproveita, já curte, comenta, compartilha aí. Quero mandar um abraço para a Irani de Ribeirão Preto, para a Maria de Ilhéus, o Samuel e a Marli de Cubatão, que estão sempre ligadinhos com a gente. E vocês que estão sempre por aqui, que vêm compartilhar conosco aqui, cultuar a Deus no templo. Que bom ter você aqui. Se passa uma terça-feira que eu não posso vir aqui no culto, eu já fico com o coração apertadinho de saudade, que vontade de estar na igreja aqui cultuando. Eu venho nos outros dias da semana, mas a terça-feira é especial, porque tem um lugarzinho assim, especial no coração ali reservado. Então, aproveita, você já pode também enviar os pedidos de oração no telefone que vai aparecer na tela, 9941 99202 6601. Lá em Romanos 8:31, diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repete comigo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Porque enquanto nós estamos adorando, louvando e exaltando o nome dEle, Ele está cuidando das nossas coisas, pelejando as nossas batalhas e entrando com providência naquilo que a gente precisa. Você concorda com isso? Então, se coloca de pé e vamos adorar o nome desse Deus, porque o nosso general é Cristo. Nosso general é Cristo.
pode nos resistir, porque Deus é quem vai à nossa frente, amém? E Ele está perto de nós. Vamos continuar cantando essa verdade. Aleluia. Agora, depois dessa injeção de ânimo, você pode se sentar um momento. A palavra de Deus nos diz lá em Salmos 34, de 4 a 10, assim: Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu.
livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem, terão tudo o que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que o buscam ao Senhor, nada de bom faltará. Amém? Acho que essa palavra do Senhor, ela é tão completa, do começo ao fim. Diz tudo que a gente precisa ouvir nessa noite. E fala muito sobre essa nossa felicidade. Encontrar um crente e ver que ele é feliz. Muitas vezes, eu ouvi uma vez, nossa, você é tão feliz, isso não existe, isso é loucura. E realmente, a nossa felicidade aos olhos humanos, ela pode parecer loucura. E Deus usa a loucura dos pequenos para confundir os sábios desse mundo. Porque realmente, quem é que pode ser feliz, às vezes na doença, no desemprego, às vezes a nossa família não está muito bem? Quem é que pode ser feliz nessa situação? Eu digo, nós somos felizes em qualquer situação, porque nós sabemos que mesmo nos momentos difíceis, Deus está ao nosso lado, às vezes segurando a nossa mão e até mesmo nos carregando no colo, nos fazendo passar pelos momentos de dificuldade, quem sabe pelo vale da sombra da morte, mas Ele está conosco, fazendo com que nós saiamos 1000 vezes melhores do que entramos nesse tipo de situação. Se você pode nessa noite, te convido a dobrar o seu joelho e colocar aos pés do Senhor as suas necessidades nessa noite. E se você não se sente em paz, se você não se sente feliz, diga ao Senhor que você quer essa paz, essa felicidade que excede todo o entendimento, e Ele é capaz de te dar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Muitas pessoas nos acompanham dos seus lares, ouvindo onde quer que elas estejam. Senhor, nós estamos colocando aos Seus pés, Senhor, nessa noite, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas necessidades. Pai, eu não sei o que os Teus filhos precisam, mas Tu sondas os nossos corações. Tu sabes, Senhor, de tudo que nós precisamos. E Tu sabes, Senhor, que o Senhor é capaz de mostrar, Senhor, meu Pai, a Tua glória, a Tua majestade, a Tua magnitude, o Teu extraordinário nas nossas vidas, ó Deus. Basta com que nós digamos apenas uma palavra e Te convidemos para entrar nos nossos corações. Que nós possamos fazer isso nessa noite, Senhor. Que nós possamos Te convidar para ser Senhor das nossas vidas. Pai, nós queremos que o Senhor entre nas nossas casas, Senhor, nos nossos lares e mude, Senhor, por completo tudo que nós não podemos mudar. Pai, que nessa noite nós possamos, Senhor Jesus, entender finalmente que nós já tentamos fazer as coisas do nosso jeito, mas que do nosso jeito não dá certo, e que nós possamos, ó Pai, fazer as coisas do Teu jeito, tentar um jeito novo, tentar fazer as coisas, Senhor, do jeito que o Senhor nos diz que vai funcionar. Pai, nos orienta, Senhor, nos conduz para um caminho de paz e felicidade que transcende o entendimento, ó Pai. Que as pessoas possam olhar para nós, para a nossa família, para o nosso trabalho e possam dizer, nossa, o que tem de diferente? E que eles possam querer o que a gente tem. E que eles saibam que a nossa diferença está em Ti.
está em Cristo, nascendo todos os dias em nossos corações, nos fazendo felizes, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tempestades. E que cada respirar nosso seja, Senhor, um testemunho sendo produzido para a honra e glória do Teu nome. É o que nós queremos, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Este também é um momento em que você pode abençoar a casa de Deus com os seus dízimos, as suas ofertas, devolver o seu dízimo. Geralmente, a gente pensa, quando a gente pensa em dízimos e ofertas, a gente pensa que o Senhor é provedor, lembra só da área material, né? Mas Ele também traz crescimento espiritual, alegria interior, contentamento e essa paz sobre a qual a gente acabou de falar. Então, numa expressão de gratidão, adoração e confiança em Deus, eu te convido a se colocar em pé e devolver o seu dízimo, trazer as suas ofertas nesse momento. Ofereça o seu lar, o seu trabalho, a sua família. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Eu sou teu, eu sou teu. Eu sou teu.
Boa noite, queridos. Você pode se sentar nesse momento. Que alegria a gente poder estar aqui nesse culto, celebrando ao Senhor. Você aqui presencialmente, você que está na sua casa também, nesse tempo onde nós juntos podemos sim cultuar ao Senhor. Render glórias, louvores ao nome desse Deus que é poderoso, esse Deus que nos salvou e esse Deus que está presente aqui nesta noite, revelando o amor e a graça dele sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos estar estudando um pouquinho mais da palavra de Deus. Estar com os nossos ouvidos, nosso coração atento para aquilo que o Senhor tem para falar comigo e com você. Para que hoje, nessa noite, possamos ser transformados e tocados pela presença desse Deus que é real aqui neste lugar. E eu creio que é real aí também na sua casa. Mas hoje nós estamos aí nessa campanha falando sobre o extraordinário de Deus, experimentando o extraordinário de Deus. E hoje eu quero conversar com vocês algo que muitas vezes eu e você nós acabamos vivenciando no nosso dia a dia. Mas gostaria de fazer uma pergunta, né? Eu sempre gosto de fazer uma pergunta, né, para a gente começar esse momento de conversa aqui. Você, em algum momento da sua vida, já se pegou fazendo algo que você não gostaria de fazer? Algo que, de repente, você estava ali, de repente as coisas foram acontecendo, e quando você se pegou, você estava ali realizando alguma coisa que você não queria, ou que não havia planejado. Já aconteceu com você? Acho que todos nós já vivemos algo nesse tipo. Eu confesso para vocês, eu preciso confessar um pecado hoje aqui. Hoje foi um dia desse na minha vida. Há alguns anos atrás eu descobri que eu tenho doença celíaca. Não posso comer nada que contenha glúten. E aí então a gente teve todo esse processo de mudar a alimentação em casa, e um monte de coisas e tal. E aí hoje a minha esposa saiu com os meus filhos, eu estava em casa, né, na hora do almoço e fiquei pensando, puxa, o que eu vou almoçar hoje? Aí tava um pouco de, fui ver o que para fazer e tal, não quero, tava com vontade de cozinhar e aí por fim fui lá pro aplicativo de delivery, né? E aí comecei a pesquisar e aí de repente eu me peguei ali olhando um lanche que eu tava com vontade há algum tempo. E quando a gente tem essa questão, a gente precisa cuidar, né? Não pode comer nada com trigo e tal. E aí, de repente, estava ali, e por fim, eu falei, puxa, mas será que eu peço? Será que não? Por fim, eu acabei pedindo o lanche ali, né, que não deveria mais pedir. E comi o lanche e tal, e enfim. Eu sei que, no meu caso, não gera alguma coisa tão séria. Existem pessoas que têm essa doença, que é algo mais sério. Então, para mim, tem algumas questões mais que não é muito pontual, né? Provavelmente eu vou colher as consequências amanhã, porque eu tenho muita dor de estômago, acaba, né, dando um desarranjo no intestino e tal, mas enfim. Mas o fato é que eu não deveria e acabei fazendo. Acabei comendo o lanche ali que eu estava com vontade já há algum tempo. E aí agora à tarde minha esposa chegou em casa e falei, preciso confessar um pecado para você. O que foi, não sei o quê. Falei, acabei pedindo um lanche ali, não deveria, mas enfim, comi. Mas o fato é que muitas vezes eu e você, nós nos pegamos fazendo coisas que não deveríamos. Coisas que muitas vezes nós estávamos ali colocando diante de Deus e de repente aquilo aconteceu. Mas hoje eu quero olhar junto com você para a palavra de Deus e encontrar de fato, né, algo que nós podemos experimentar na presença de Deus através do perdão. Deus, ele nos perdoa. Deus, ele está pronto a nos perdoar. E não é o fato de repente você comer um hambúrguer ali, algo nesse sentido, mas muitas vezes nós cedemos à tentação e fazemos coisas que não deveríamos. Cometemos pecados que muitas vezes estão nos escravizando e que desagradam a presença de Deus. Mas o Senhor é tão bondoso, o Senhor é misericordioso, e Ele está pronto sim a nos perdoar. Por isso eu quero ler com você hoje o texto que está lá em Salmo 32. E através desse texto nós vamos refletir e tirar algumas lições para as nossas vidas hoje de como nós podemos sim experimentar o extraordinário de Deus através do perdão dele para as nossas vidas. O texto diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados.
Como é feliz aquele quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Quando escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados pelos freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Meus amados, nós te louvamos nessa noite e pedimos, Pai, que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, para tocar as nossas vidas e transformar-nos de acordo com a tua vontade. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. E oramos juntos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse texto aqui é um texto de Davi, juntamente com o Salmo 51, são dois textos onde Davi é um salmo de penitência, um salmo onde existe um contexto por trás desses dois salmos. O contexto a gente encontra lá em 2 Reis, no capítulo 11, capítulo 12, perdão, 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 11 e capítulo 12, onde vai contar ali a história onde Davi estava ali um dia, ele deveria ter saído para a guerra, mas estava ali no seu palácio. E de repente ele levanta, vai ao terraço e vê uma linda mulher, Betseba. E ele fica curioso, manda perguntar quem é aquela mulher. E por fim os seus servos vão lá e descobrem e dizem: ela é Betseba, esposa do seu servo Urias. E aí por fim a história vai contar que Davi manda chamá-la e tem relações com ela e ela vai embora. Passa-se alguns dias e ela manda avisar Davi que ela estava grávida. E então Davi ele vai tentar encobrir o seu pecado, Manda chamar Urias, Urias chega diante do rei ali e passa todo um relatório. Ele fala: ok, obrigado, então agora vá para sua casa. Mas acontece que Urias não vai, Ele fica ali de prontidão, mas não vai para sua casa. Davi descobre e aí por fim ele acaba embriagando ali Urias e tal. Mas o que acontece é que ele tenta de uma certa forma encobrir o seu erro, mas os planos que ele tem não dão certo. No capítulo 12, a gente vê que o profeta Natã vai confrontar Davi. Ele chega com uma história dizendo assim: existem dois homens, um rico e um pobre. O rico tem várias posses, vários bois, várias ovelhas, e o pobre tem apenas um, que a cria como se for, junto com os seus filhos. E chega um viajante, esse rico vai e toma essa única ovelha daquele pobre e faz aquele jantar para aquele viajante. Então Davi fica furioso, dizendo assim: esse homem precisa morrer. E aí Natã fala assim: não, mas esse homem é você. E ali Davi é confrontado pelo seu pecado, por aquilo que de fato ele cometeu diante daquela situação que aconteceu. Mas é muito interessante porque quando nós olhamos para esse texto aqui, e tanto para Salmo 32 quanto para Salmo 51, a gente vê de fato Davi, nesse momento de com um coração contrito, com um coração arrependido, com um coração voltado diante do Senhor. E quando nós vemos esse texto, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas de como eu e você. Em momentos que muitas vezes nós nos pegamos em situações, talvez, onde nós estamos ali no sentimento de culpa, no sentimento de fato onde nós cometemos algo que não deveríamos cometer e de repente a gente está numa situação assim. Esse texto vai
me apresentar algumas maneiras como nós podemos experimentar o extraordinário de Deus através do perdão. E a primeira lição que a gente pode olhar para esse texto, a gente encontra nos 2 primeiros versos, que diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. E aqui nós podemos encontrar essa primeira lição que no Senhor, sim, nós podemos encontrar a alegria do perdão. A alegria do perdão, onde muitas vezes, em momentos de transgressões, nós nos achegamos a Deus e, com o coração contrito e arrependido, podemos sim desfrutar dessa alegria e desse perdão que o Senhor proporciona para cada um de nós. Mas é muito interessante quando nós vamos ler o Salmo 51, a forma como Davi escreve é num sentimento de pesar, num sentimento de dor, num sentimento de culpa, diferente aqui do Salmo 32, que ele começa, né? Como é feliz aquele. Né? A gente pode perceber aqui Davi já experimentando dessa alegria do perdão. Essa alegria, de fato, de experimentar daquilo que o Senhor já fez, já restaurou a sua vida. Sabe, muitas pessoas, elas, mesmo conhecendo, mesmo sabendo que o Senhor é um Deus perdoador, um Deus galardoador, muitas pessoas, em alguns momentos, não conseguem desfrutar a alegria do perdão. Mesmo tendo orado, mesmo tendo se arrependido e confessado, muitas pessoas, elas continuam escravizadas por aquilo que cometeram algumas vezes. Há um tempo atrás, eu estava atendendo aqui no plantão pastoral. E chegou um senhor de uns 45 anos. E aí ele chegou bem abatido, assim, com um olhar bem triste. E a gente começou a conversar. E, né, no decorrer da conversa, ele compartilhou algo que havia acontecido na sua vida há alguns anos atrás. Há mais de 10 anos atrás. E algo que havia acontecido, algo muito grave, mas que, por aquela situação, acabou destruindo o seu casamento. Ele teve que passar por algumas situações bem delicadas. Mesmo sendo um homem cristão agora, mesmo sendo um servo do Senhor, ele não conseguia desfrutar da alegria do perdão. Ele ainda continuava se culpando por aquilo que ele havia cometido. E foi algo muito, muito interessante e tão bonito de ver, que a gente ali conversando e ele colocando aquela situação ali, ao final nós podemos orar juntos e, olhando para a palavra de Deus, aquele homem pôde sair de maneira diferente de como entrou. Ele pôde sair sim com um semblante diferente, podendo desfrutar da alegria do perdão que o Senhor proporcionou para ele, desde o dia em que ele de fato confessou diante do Senhor. Mas muitas vezes nós ficamos aprisionados, ficamos acorrentados, ficamos escravizados daquilo que muitas vezes o diabo tem tentado, né, jogar na nossa mente. É muito interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Miqueias, no capítulo 7, quando vai dizer que o Senhor, ele lança no mar do esquecimento. Né? E, de fato, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós confessamos nossos pecados e nos arrependemos, sim, o Senhor, ele apaga as nossas transgressões. E assim, eu e você, a gente pode desfrutar da alegria do perdão. A gente pode experimentar do extraordinário de Deus através do perdão que o Senhor tem para cada um de nós. Mas nós precisamos estar atentos e a não deixar que o inimigo use situações e mentiras para tentar nos escravizar, para tentar nos voltar no passado e dizer assim: você não é digno do perdão, você não é digno de ser chamado filho de Deus, você não é digno de ter essa comunhão com o Senhor. Tantas e tantas pessoas vivem assim. Mas o que nós encontramos aqui de fato é Davi, um homem que teve, né, esse momento tão difícil na sua vida, mas um homem que foi chamado, um homem segundo o coração de Deus. E aqui nesse texto a gente pode ver que ele sim pôde desfrutar da alegria do perdão, daquilo que o Senhor tinha proporcionado para ele, proporciona para mim e para você todos os dias. Mas uma segunda questão que eu encontro nesse texto aqui, a gente vê lá nos versos 3 e 4 que diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca.
E a segunda lição que eu aprendo aqui, para que eu e você a gente possa desfrutar do extraordinário de Deus através do perdão, é reconhecer os nossos pecados diante de Deus. O texto nos diz que Davi, ele escondia, ele tentava esconder esse pecado diante de Deus. Ele tentou esconder esse pecado diante do povo também. Mas o texto aqui, de fato, nos diz que a sua alma, o seu corpo definhava, né? O seu corpo gemia de dores porque a mão do Senhor pesava sobre ele. Mas o interessante é que essa palavra reconhecer, ela também tem o significado de admitir. E como para nós é difícil muitas vezes admitir algo errado, não é verdade? Eu tenho às vezes dificuldade de admitir algumas coisas, de admitir que erramos, de admitir que faltamos com alguém, de admitir que muitas vezes temos algum problema. Sempre nós encontramos argumentos para tentar nos colocar numa posição que de fato não é a que nós estamos no momento. E aqui nós percebemos que Davi, ele reconhece diante de Deus o seu pecado. Diante da visita de Natã confrontando o seu pecado, Davi olha para o seu coração e reconhece que, de fato, havia pecado contra o Senhor. Havia pecado contra o seu amigo e havia pecado, de fato, contra a nação de Israel. Mas eu e você, nós, muitas vezes, temos algumas práticas, algumas questões das nossas vidas que parecem ser tão comuns. Muitas pessoas, muitas vezes, vivem a vida cristã e não têm essa iniciativa, essa coragem de reconhecer diante de Deus o seu pecado, e parece que aquilo começa a se tornar parte da sua vida. Parece que aquilo se torna algo muito comum, e as pessoas muitas vezes dizem assim: não, mas Deus compreende, Deus entende as minhas dificuldades e de repente não deixar esse pecado de lado. Mas nós olhamos para esse texto e Davi, ele reconhece o seu pecado diante do Senhor. Ele de fato reconhece que cometeu algo que não deveria ter realizado, deveria ter feito diante do Senhor. E aqui a gente vê que Davi arquitetou diferentes maneiras para tentar acobertar o seu pecado. Mas de fato o seu pecado foi trazido à tona. Deus usou o profeta Natã para de fato confrontá-lo e mostrar o erro que ele havia cometido, para que ele pudesse reconhecer aquilo diante do Senhor. Mas nós precisamos estar atento a isso, porque tantas e tantas vezes nós não reconhecemos. Alguns anos atrás, um amigo meu, ele era pastor aqui na igreja, o pastor Igor, ele comentou algo a respeito. Ele falou assim que muitas vezes nós temos essa dificuldade de reconhecer, porque certas vezes quando nós chegamos diante de Deus para pedir perdão pelos nossos pecados, nós não reconhecemos realmente os nossos pecados. Muitas vezes nós fazemos orações genéricas, dizendo assim: ah, Deus, me perdoa por essa mentira, me perdoa porque eu cometi isso, ou porque cometi aquilo. Mas que realmente nós precisávamos chegar diante de Deus, né, com o nosso coração completamente aberto e dizer assim: Deus, me perdoa porque eu sou um mentiroso. Deus, me perdoa porque eu sou um ladrão. Deus, me perdoa porque eu sou isso. E reconhecer de fato essa falha no nosso coração, no nosso caráter, e falar: Deus, eu preciso da tua intervenção. Eu preciso da tua ajuda para que isso seja transformado em minha vida. Por isso, quando nós olhamos para esse texto de Salmo 32, nós percebemos sim que Davi, em um primeiro momento, ele começou a não querer, a tentar acobertar, a tentar arrumar outros meios para não reconhecer o seu pecado diante de Deus. Mas, através do profeta Natã, ele foi confrontado, e aí ele teve sim que reconhecer diante de Deus aquele pecado, porque até então ele estava tentando acobertar. E até então, aquele momento ali, o texto vai nos dizer que ele sofria, o seu corpo estava sofrendo. E quantas pessoas, muitas vezes, talvez você conheça, eu conheço algumas pessoas que não têm essa coragem de reconhecer diante de Deus e sofrem, não conseguem desfrutar da alegria do perdão e continuam aprisionados em pecados que, por questão de não reconhecer, de não confessar diante de Deus, perdem a oportunidade de experimentar o extraordinário de Deus. Mas o texto ainda continua
E a gente consegue perceber aqui uma terceira questão, que a gente encontra lá no versículo 5, que diz assim: Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E a terceira questão que eu entendo aqui é que, se a gente quer de fato experimentar o extraordinário através do perdão, a gente precisa confessar diante do Senhor. Davi, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu o seu pecado, e assim, ele de fato confessou diante do Senhor, abrindo o seu coração, dizendo assim: eu reconheço, Deus, eu creio que o Senhor pode sim perdoar os meus pecados. Mas isso é uma atitude que eu e você precisamos tomar dia após dia, de reconhecer os nossos erros e chegar diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Confessar diante dele que sim, carecemos da graça, da misericórdia dele sobre as nossas vidas a cada dia. Confessar sim que precisamos do auxílio dele, que somos pecadores, somos limitados, que carecemos da intervenção dele, do Senhor nas nossas vidas a cada dia. Mas muitas vezes nós somos orgulhosos. Muitas vezes nós não reconhecemos e não confessamos diante do Senhor. Não abrimos o nosso coração e não damos liberdade para o Senhor, de fato, trabalhar em todas as áreas das nossas vidas. Às vezes nós temos aqueles quartinhos secretos do nosso coração. Aqueles quartinhos em que nós não deixamos Deus trabalhar. Fala: Deus, o Senhor pode mexer nessa área, nessa outra, mas nessa daqui, deixa que por enquanto eu administro aqui. E muitas vezes ficamos patinando, muitas vezes continuamos voltando, muitas vezes continuamos escravos dos mesmos pecados. Mas Deus tem algo novo para realizar na minha vida e na sua. Deus tem algo extraordinário para fazer. Mas para que isso aconteça, precisamos confessar diante do Senhor os pecados. Aqueles pecados muitas vezes que estão escondidos. Aqueles pecados muitas vezes que eu e você tentamos fazer como Davi. Tentamos acobertar, tentamos colocar outras coisas à frente para que o Senhor ou pessoas não saibam ou não o conheçam. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Não há nada que fique encoberto diante do nosso Deus. Mas o que Ele espera de mim e de você é que a gente se achegue à presença dEle e reconheça e confesse aqueles pecados que muitas vezes têm nos aprisionado. Aqueles pecados que têm impedido de experimentar o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor hoje está aqui nessa noite oferecendo o perdão, a alegria do perdão para cada um de nós. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: será que eu já tenho experimentado dessa alegria? Ou será que o inimigo tem aprisionado, tem lançado mentiras no meu coração e na minha mente, dizendo que eu não sou digno de receber esse perdão, que eu não sou o filho amado do Senhor ao ponto de receber esse perdão? Será que nós estamos reconhecendo que somos limitados e temos faltado diante do Senhor e precisamos da ajuda dele em cada momento? E será que estamos confessando sim os pecados diante do Senhor? E às vezes nós temos essa questão de colocar numa balança, de que existe pecadinho e pecadão. Mas para Deus não há essa medida. Pecado é pecado. Seja ele, aos nossos olhos, um pecado pequeno ou um pecado grandioso. Pecado é pecado. E nós precisamos sim confessar diante do Senhor. Por isso, nessa noite, Deus sim deseja que eu e você, a gente experimente o extraordinário dele através do perdão. Através do perdão dele que foi doado, foi dado por nós através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus estendeu os seus braços, ele estava dizendo assim: eu te amo, estou aqui para, de fato, te perdoar. Mas nós precisamos nos achegar até ele, reconhecendo que somos pecadores, que carecemos da graça, do perdão e da misericórdia, mas também com o coração quebrantado
e contrito na presença dele. Por isso, nessa noite eu quero orar com você. Eu gostaria de, juntos nessa noite, clamar ao Senhor para que possamos experimentar da alegria do perdão. Se de repente você ainda não experimenta dessa alegria do perdão, se ainda você se acha indigno de ser chamado filho de Deus, vai aparecer aí na sua tela, um link. Eu quero encorajar você a entrar nesse link, se preencher ali, fazer seu cadastro, e a gente vai entrar em contato com você. Porque hoje o perdão de Deus está disponível para você e para mim. Hoje o Senhor está de braços abertos dizendo assim: eu quero que você experimente a alegria do perdão. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos sim ser igual a Davi. Um homem que pecou, um homem que teve as suas falhas, mas que teve um coração arrependido diante do Senhor. Um coração que se achegou diante do Senhor e falou: Deus, eu entendo que sou pecador, que careço da tua graça, do teu perdão, mas que eu quero sim experimentar dessa alegria do perdão. E assim o Senhor irá, de fato, realizar isso na minha vida e na sua. O Senhor irá, sim, fazer algo diferente na sua história. O Senhor irá realizar o extraordinário dele na minha vida e na sua. Por isso, essa noite, se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, e se existe algo aí no seu coração que o Senhor te mostrou, para que você possa, sim, apresentar diante dele. Ele já sabe, mas o que ele deseja é que a gente tenha um coração sincero diante dele, um coração arrependido, um coração que é dependente dele a cada dia. E assim ele possa trabalhar, transformar e restaurar a sua vida para a honra e glória do nome dele. Por isso, quero te convidar a fechar os seus olhos e juntos nós orarmos esse tempo, falando: Deus, está aqui o meu coração. Transforma, muda e faz a tua vontade na minha vida. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse tempo tão especial. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado pela tua presença que é real aqui neste lugar. Mas também, Deus, na casa de cada um dos meus irmãos que cultuam também do seu lar, aonde eles estão, Pai. E Deus, nós queremos sim, Pai, experimentar da alegria do perdão. Esse perdão que é disponível para cada um de nós. O momento em que sim, nós achegamos diante do Senhor e reconhecemos que somos pecadores, que carecemos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe, Deus, tem momentos em que nos deixamos levar pelas mentiras do inimigo, Deus. Em dizer de coisas que já passaram, coisas que nós já pedimos perdão para o Senhor, mas que o inimigo tem usado como estratégia para dizer o quanto nós não somos dignos do perdão, que não somos dignos de ser chamados filhos do Senhor. Mas, Pai, que em nome de Jesus, essas mentiras caiam por terra, Pai, e que possamos sim ouvir a Tua voz e entender, ó Deus, que o Senhor está pronto a nos perdoar. Nos ajuda sim, Pai, a reconhecer diante do Senhor as nossas falhas. Nos ajuda sim, Pai, a mudar o nosso caráter, Deus, porque queremos ser imitadores de Cristo. Pai, nos fortalece, nos guarda. Nos ajuda sim, Pai, a admitir os nossos erros e apresentar diante do Senhor, falando: Deus, nos socorre, nos ajude, Pai. E que o Senhor faça uma obra extraordinária nas nossas vidas. Nos ajuda sim, Pai, a ter um coração, Deus, sensível à Tua voz, que se achegue ao Senhor e confesse, reconheça, Deus, os nossos erros, mas que sim, Pai, reconhece que precisa ser transformado e moldado pelo Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, mas também, Deus, queremos dizer, Pai, que estamos diante do Senhor, que o Senhor possa, Deus, nos moldar, possa quebrar o nosso coração e nos refazer de acordo com a Tua vontade, porque queremos sim, Deus, experimentar o extraordinário do Senhor através do perdão, para que através das nossas vidas
o seu nome seja glorificado e engrandecido. Pai, que nessa noite pessoas possam sim, Pai, experimentar desse perdão, experimentar, Deus, do teu amor, experimentar da vida eterna que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. Essa é a nossa oração, Deus, e oramos assim, e já agradecemos por aquilo que o Senhor irá fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que possamos experimentar da alegria do perdão a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que gostoso ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor. A gente sabe que a palavra de Deus nunca volta vazia. Te convido a se colocar em pé, para mais uma vez adorarmos o nome do Senhor. Sinta o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar, quando o povo se levanta para adorar Cristo Senhor. Sinto o tremor dos povos, ouço as vozes a cantar, quando perdido encontrar Jesus Cristo Salvador. Eu vejo Deus está movendo entre as ações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo o Rei e vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Sinta o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar, quando o perdido encontrar Jesus Cristo Salvador. Está movendo entre as ações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo o Rei e vem. E abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória.
ao Rei da Glória. Que bom passar esse momento com você. Te espero na semana que vem. Que Deus te abençoe. Vá em paz.